Lotes, né? Agora a gente tem os lotes paginados aqui, pessoal. Antes ficava tudo numa lista só, né? A gente tinha que navegar para baixo. Agora ele traz alguns lotes aqui, ordenados da seguinte forma: sempre por data e primeiro os lotes que não foram concluídos ainda, para depois virem os lotes que já estão concluídos. Lotes já concluídos ficam com esse checkzinho verde aqui, ok? Vamos lá. Vou criar um novo lote aqui, um Promob aqui, tá? Ver quem está trazendo os arquivos do Promob. Cut Pro, por exemplo, tá? Mas pode ser também do nosso otimizador. Estou carregando apenas alguns arquivos aqui, tá? Teste apresentação. Pela terceira vez, né? Vamos lá. Carregando aqui. E vou escolher a máquina. Carregar. Processo que vocês já conhecem. A diferença que vocês vão perceber aqui já está em configurar. Vamos lá. Agora deu certo, né? Aqui todo o processo vocês já conhecem, o que mudou é que vocês conseguem fazer pesquisas aqui, né? Então, por exemplo, MDF de 15 milímetros, eu quero procurar um MDF específico lá, 15 milímetros. Ele trouxe todos para mim aqui. Vamos ver se eu tenho alguma cor diferente. Areia 15, né? Então eu posso botar aqui areia. Vai trazer aqui só os areia. Né? Agora eu quero areia 15. Pronto, trouxe só os areia de 15. Bom, então tem mais uma pesquisa que antes não tinha. Bom, lá. Agora a gente consegue entrar numa chapa e ela tem uma visualização diferente da anterior. Vocês estão vendo que aqui ficou amarelinho? Esse amarelinho aqui são as peças, né? Mas tem em destaque um amarelo aqui. O que está diferente aqui? O que está diferente, ele está com... É esse item. Ele está com extrapolar a borda ativado. Eu vou desativar esse aqui só para vocês verem a diferença, tá? Ele fica como projetado, ok? Eu posso destacar um item para eu saber qual é. O que é esse rasgo layer de 7 aqui? Onde que ele está na chapa? Criou um item aqui chamado Highlight, mostrar destacado. Estão vendo aqui? Descrição na tela? Clicando aqui ele fica em azul. Vocês podem ver que eu consigo fazer o zoom com a roda do mouse aqui, tá? Eu aproximo e posso dar um zoom in e zoom out, né? Consigo ver aqui, inclusive, aonde passa a ferramenta. Vocês estão vendo essa parte laranja aqui? E aqui dentro? Esse aqui é o caminho que a ferramenta vai fazer. Nesse caso, ele não está extrapolando a borda, mas a gente gostaria que extrapolasse. Então, vou fazer o seguinte, vou clicar aqui na edição, clicar para extrapolar a borda no topo. Ok? Então, vocês já vão ver uma alteração na tela mesmo. Ele está atualizando aqui e já mostrou. Então, aqui em amarelo vai ficar projetado, tá? O que veio do Promob, né? No arquivo DXF. E aqui, o que vai ser executado. A ferramenta vai passar um pouquinho para fora. Então, já conseguem visualizar isso em tempo real. Duplo clique aqui e volta para o tamanho original. Se eu quiser dar um zoom, ver isso tudo na tela e isso aqui estiver atrapalhando, eu posso clicar aqui, ó, esconder configurações. E aí eu consigo ver um pouco mais na tela aqui, ok? Voltando para cá. As configurações também ganharam agora uma barra de rolagem aqui. Então, não altera o ponto que eu estou na tela. Antes a gente precisava ficar, roda a tela para baixo, desliga esse, liga o outro, e aí volta a tela para cima para ver o que desligou, o que ligou, né? Assim vai ficar mais fácil de enxergar, tá bom? Duplo clique aqui, voltei. Eu estou dando uma olhadinha nas mensagens aqui, tá, gente? Mensagens dos meus colegas aqui, nas mensagens de vocês, para ver se tem as novidades. Agora foi, tá ótimo, pode falar, vamos embora. Então, ok. Fiz essa apresentação, ok. Agora eu vou fazer isso como se fosse uma máquina nova, tá? Vamos dizer que você tem algumas configurações novas para fazer. Então, eu vou voltar, vou trocar a máquina. É o caso de alguns clientes aí que adquiriram máquinas novas aí, compraram mais uma máquina, fico feliz por vocês, inclusive, tá? Guilherme da Corte Monte, né? Vou colocar aqui, ó, a router nova. É o mesmo item, mas a gente tem que configurar tudo, porque essa máquina tem um setup diferente, ela tem ferramentas diferentes, tem outros itens que a máquina anterior não tinha. Então, agora eu vou configurar. Como é que ficou essa parte agora? Tem uma nova tela de configuração.
Então, o que está configurado vai aparecer aqui embaixo, o que não está configurado vai aparecer em cima. Da mesma forma que antes, a gente tem os layers aqui, ok? Então, tem chapa layer, ele está mostrando em azul aqui destacado o que é o chapa layer, e vai mostrar em todos os arquivos que tem o chapa layer. Eu posso navegar entre eles por aqui. Chapa layer de 15 milímetros. Vai ter vários, né? Obviamente. Consegue ver que é o contorno externo, que é a chapa. Vamos fazer a configuração, então, de chapa, que é o mesmo nome, né? Vamos associar aqui. Para muitos aqui eu estou batendo na mesma tecla, né? Rotação de 90 graus. Fazer, a tua máquina está nesse sentido, a tua chapa está nesse sentido e a máquina está nesse sentido. Então, a gente vai rotacionar para funcionar na tua máquina, ok? A espessura de 15 milímetros, que está informada aqui no final. Quando a gente lê no arquivo 3D, ele já tem essa informação. Então, a gente já está salvando. Nesse momento vieram as peças. Então, a gente consegue ver todas as peças aqui, pegar entre as chapas, né? Se tiver alguma dúvida a respeito de um layer, você pode navegar todas as chapas que tem esse layer aqui. Então vamos configurar peças. Esse é muito difícil, né, gente? Configura peça aqui, salva. Aqui estão as sobras. E aqui eu vejo bastante erros, tá? Esse é um item importante para vocês lembrarem e até conferirem a configuração de vocês. Hoje mesmo tinha um cliente com essa configuração que não estava adequada, né? E eu vejo isso com frequência. Então, as sobras, ele tem aqui, ó, peça ou sobra, certo? E aqui a gente vai selecionar a opção sobra. Com isso, a gente consegue fazer um filtro nas sobras que são realmente úteis. Tá? Por exemplo, aqui tem uns pedacinhos de madeira bem pequenos que são desnecessários. Você não vai guardar esse tipo de material. Então, a gente pode criar um filtro aqui para usar sobras de, por exemplo, 300 por 500 milímetros. Isso sim eu vou conseguir reaproveitar. Se tiver um tamanho menor do que esse, vai ser descartado, não vai ser cortado, ok? Então, salvei. Peças pequenas, esse sim, é uma peça também. Vai ser cortado como peça, agrupar junto outros itens. Chapa de 18 milímetros, vamos cadastrar aqui, rotacionar 90 graus ou 270, aí é de gosto de cada um. E a espessura do material, 18 milímetros. Ok? Aqui tem furos, né? Então, os furos a gente pode dar um zoom aqui, também ficam destacados em azul. Não sei se você tem isso. Sim. Furo de 3 milímetros de diâmetro, com 2 de profundidade. Esse é o padrão do Promob, tá? Furos layer 3, 2 de profundidade. E a gente sempre lê a profundidade do DXF e coloca aqui no final. Então, você às vezes vai encontrar mais informações repetidas aí. Serve como um double check, né? Uma checagem aí de profundidade. Bom, aqui da mesma forma que a parte que eu mostrei antes, duplo clique, ele volta para o tamanho original da chapa. Você pode fazer um zoom a rodinha do mouse também. Precisa clicar aqui, tá? Mover, aí ele seleciona esse item e você consegue fazer o zoom. Bom? Vou colocar aqui, furo com broca, eu tenho essa broca. Vou escolher a ferramenta que tem o mesmo diâmetro para funcionar, né? Diâmetro de 3, diâmetro de 3, com profundidade de 2 milímetros. Mas eu vou criar um erro aqui proposital para a gente ver esse erro na próxima tela, ok? Então, digamos que eu fui selecionar essa opção de 3 milímetros e acabei selecionando a broca de 5, né? Que tem um diâmetro diferente desse aqui. Vou salvar dessa maneira aqui para a gente encontrar esse erro na próxima tela. Tem um furo de 3 milímetros com 15,5 de profundidade. Vou criar um erro aqui também, proposital, para a gente identificar como aparece isso na nova tela, ok? Furo com broca, ao invés de atravessar o material, que é o caso aqui, né, que é um furo que a gente já sabe que o Promob tem esse padrão também, quando é furo 15,5 milímetros, isso vem da biblioteca, né? Ele já ele significa que atravessa um material de 15, com 0,5 de profundidade extra, né? Então, vamos simular aqui um erro que você foi digitar 15,5, apertou a vírgula, mas a vírgula não saiu na tela, ficou 155, tá? A nossa solução já vai limitar a 60 milímetros de qualquer maneira. Então, ficou com 60 ali. Mas eu não percebi. Fui escolher a ferramenta, a ferramenta eu escolhi corretamente. Escolhi a de 3. Ver o que vai acontecer, tá bom? Salvei. Chapa de 6 milímetros. Esse a gente já está cansado de saber como é que funciona, né? Escolhe a rotação de 90 graus e informa a espessura do material que vem informado aqui. Salvamos. Furo de 35 com 6 de profundidade. Tá? Ele está aqui ó, num MDF de 6 milímetros. Mas talvez seja
sei, não sei dizer. Branco TX 6mm, corte 10. Vou configurar exatamente como está, tá? Então vou colocar aqui um furo com broca, com a ferramenta de 35, com a profundidade de 6. Como ele está cross, significa que essa profundidade aqui é exatamente a mesma profundidade do material. Vou botar aqui através do material. Aqui tem um rasgo layer, 7 de largura e 10 de profundidade que extrapola a borda. Esse E aqui significa que ele extrapola a borda. Vou dar um zoom aqui. Está exatamente em cima da borda da peça, né? Então, o ideal seria que ele atravessasse a borda mesmo, porque ele foi criado dessa maneira. Então, isso já vem direto da nomenclatura do MOB. A gente vai usar a fresa para fazer esse canal aqui. Vamos extrapolar a borda, definir a profundidade de 10 milímetros, escolher a ferramenta, no caso vou escolher de 6, vai ser um desbaste, né? Vou aproveitar para demonstrar isso aqui. O desbaste, ele consome todo o material interno do retângulo. Então, toda aquela parte que está azul, roxa ali, aí depende da visão de cada um, nunca acerto essas questões de cores, vai ser consumida pela ferramenta, tá? Se a gente usasse por dentro, ele poderia não consumir a parte do centro. Então, você pode escolher a ferramenta, digamos que quebrou a ferramenta de 6, você vai usar de 3 para cortar. Se você não usar o desbaste, ele pode só fazer o contorno interno e ficar um pedaço de material dentro. Então, o ideal é sempre usar desbaste para essa situação, tá? Eu sempre recomendo que o canal de fundo seja feito um retângulo dessa maneira aqui. Por quê? Independente da ferramenta que você usar, usando o desbaste, a gente vai conseguir fazer dar o resultado correto para você. Tem algumas bibliotecas que utilizam a linha. Aí você passa uma ferramenta que é projetado ali com 1 milímetro, por exemplo, é uma linha, um retângulo com 1 milímetro de largura, né? Então é projetado uma ferramenta de 6 milímetros passar ali e ela acaba indo para fora do material. Mas essa condição é ideal porque a gente consegue calcular, com extrapolar a borda, exatamente quanto a ferramenta precisa sair da peça para deixar o cantinho reto no resultado que a gente quer. O que é o canto reto, né? Eu tenho aqui um exemplo disso só para mostrar para vocês. Seria esse caso aqui, ó. Tem o extrapola a borda, que é esse caso aqui. Vai botar a ferramenta e ela vai extrapolar a borda, vai consumir aquele cantinho lá. Se a gente não botar, ele vai ficar com esse cantinho aqui, ok? E tem o interno que ele vem até aqui e esse ele vai respeitar. Para extrapolar a borda, ele precisa ter duas condições. Estar a peça e o canal exatamente em cima da borda. Nesse caso aqui, ele não vai extrapolar, tá bom? Então, precisa ter as duas condições para ele poder fazer isso aqui. Vamos voltar lá. É desbaste mesmo. Essa configuração vem por padrão, porque ela é utilizada em 99% dos casos. Então, vamos salvar. O rasgo de 8 milímetros é a mesma coisa. Fresagem, ele extrapola a borda. Eu posso um aqui. Duplo clique, eu vi que está ok nessa chapa. Ver as outras aqui também. Estão na borda aqui também. Posso tirar minhas dúvidas e navegar em todas as chapas que tem esse canal. Ok? Já tem várias aqui. Eu carreguei muito rápido aqui, cliquei várias seguidas e ele deu um erro no buscar o dado do servidor que ele não tinha trazido. Não aguardei, né? E vamos para cá. Vou configurar então fresagem, extrapola a borda, profundidade de 10 milímetros. Paste, ferramenta de 6. Feito. Salvei. A set. Tem bastante item para configurar. Esses aqui são iguais. Eu vou passando direto, tá bom? Borda. Ele é interno. Nesse caso aqui não vai precisar extrapolar a borda, mas não é um problema, porque ele tem uma distância da borda que vai ser respeitada. Bom, então nesse caso ele não vai extrapolar a borda. Apesar de eu ter deixado extrapolar borda habilitado. Pesagem. Borda. Esse aqui é um 0,5 milímetros, tá? Quando o mob algo com casa decimal, ele faz dessa maneira. Então a gente conseguiu ler e informou aqui. 6. 8 com 10. Paste. Borda. E aqui tem um 8 de largura e 10 de profundidade. Aqui acontece aquela questão de
arredondamento, né? Então, é comum nos computadores, tá? Encontrou, em vez de 10 exatamente, ele ficou com 9,999, acabou ficando esse número. Isso vem no layer, né? No nome do layer. Tem um furo de 5 milímetros. A gente pode dar um zoom aqui e ver esse furo. Lateral aqui, talvez, né? Vamos usar o furo com broca. Nesse caso eu tenho a broca, ferramenta de 1. Okay. Tem um furo de 35, 6,5 de profundidade. Eu tenho essa broca. Material de 15, 6,5 de profundidade. Então vou colocar 12. Não vai ter em outro. Talvez, né? Se tiver tudo bem, vai mostrar o erro lá, não é um problema. Ver isso também. Aqui tem um furo de 18,5 milímetros, 12,5 de profundidade. É um dispositivo que ele corta um pouquinho fora. Acho que é PB mais terninho. Eu não tenho essa ferramenta de 18,5 com toda certeza. Então vou fazer com a fresa de 6, criando o desbaste, né? Vou interpolar esse furo para fazer esse recorte, tá? Então aqui, podem ver que o desbaste serve tanto para retângulo quanto para peças arredondadas, ok? É o último item dessa lista aqui. Quadradinho ali. Essa já vem esse nome, já vou lembrar e vou falar. 12 milímetros de profundidade. Eu estou configurando correto, tá? Então, se você usar 12.5, o meu sistema operacional tá em português, tá? Se eu usar 12.5, ele vai entender 12 o ponto como milhar. Então ele vai limitar lá em cima em 60, tá vendo? Então se o sistema operacional de vocês estiver configurado como 12 como milhar ou vírgula como milhar, ele vai dar esse tipo de problema. Então vocês têm que respeitar o que está no salvei. Aqui é um furo de 35,2 milímetros. Né? E aqui eu vou fazer já diferente. Eu vou fazer um furo com broca. Eu vou escolher a ferramenta de 35, só que não é o mesmo diâmetro. Notem que esse aqui tem 35,2 milímetros de diâmetro e a broca tem 35. E o furo tem 12,5, né? Vou colocar aqui essa configuração que eu quero mostrar para vocês. Ó. O diâmetro do furo. Isso aqui só é utilizado quando é furo. Bom, já vi o pessoal configurando isso aqui como retângulo e aí ele aparece um erro mesmo. Depois a gente vai simular. Então, quando for furo aqui, eu posso usar isso aqui. Para quê? Se esse valor aqui for maior do que zero, que é o padrão, ele vai sobrescrever o diâmetro do furo, que é 35,2, informado no DXF. Eu vou deixar assim para dar o erro lá na frente e depois eu altero isso aqui para vocês verem para que serve essa configuração. Furo de 8, não, rasgo de 8, essa é uma fresagem com uma profundidade de 13, a cola borda, que tem o E aqui, né? Cola borda. Agora eu vou validar. Lembrem que eu deixei alguns erros aqui, ok? Validando. Assim como antes, ele vai trazer as chapas com problema para frente, né? Qual é a diferença aqui? Vamos abrir essa aqui. Ele marcou aqui para mim os itens que estão em vermelho. Vocês podem ver aqui que tem alguns. Posso fazer zoom aqui, né? E ver quais são os furos que estão com problema. Então, qual é o problema desse furo aqui? A profundidade 60, que era o item que eu cadastrei errado a profundidade, é maior que a profundidade permitida, 15,8. O que é o valor permitido? A espessura do material 15 mais a tolerância que sai de fábrica com 8 décimos de milímetro, tá? Então, ele extrapolou, porque 60 é maior que 15,8. Também identificou que a profundidade solicitada de 60 não pode ser alcançada pela ferramenta. O limite de profundidade da ferramenta é 19. Se a gente pegar lá uma ferramenta de 3 milímetros, a gente vai encontrar que o limite do comprimento útil da ferramenta é 19. Então, não vai conseguir fazer um erro humano aqui, grosseiro, dessa maneira, né? A gente vai identificar isso. Tá, aqui está o problema. Então, eu sei que eu quero atravessar aqui. Então, é só eu clicar aqui, ó, atravessa o material no eixo Z. Salvar.
Salvando, já vai validar esse item aqui. Esse aqui está pronto. Checkzinho aqui. Tá? Então agora o outro erro aqui é o furo de 3 com 2 de profundidade. Qual é o erro? O diâmetro da broca é 5. Ele deve ter o mesmo diâmetro do furo. Por quê? O projetado era 3. Se eu fizer um furo com uma broca maior, vai ficar um buraco maior do que eu queria. Então ele não deixa eu executar isso aqui. Então eu posso corrigir isso de duas formas, né? Eu posso dizer que eu aceito que ele tenha 5 milímetros, alterando o valor aqui, ou que eu realmente quero fazer, que é escolher a ferramenta correta. No caso, 3 milímetros. Vou deixar esse erro para eu corrigir no outro item lá, tá? Como esse layer aqui estava em várias chapas, quando eu voltar, aqui ele validou. Essa chapa tá ok, tá? Todos os itens então estão com checkzinho verde, tá? Mas tem outras chapas que tinha o mesmo layer de 3 aqui. E ele invalidou todas as outras que tinham esse layer, ok? Quando eu voltar aqui, ele vai mandar eu validar tudo novamente. Ele vai identificar se tem mais algum erro. E ainda tem. Lembra do furo de 35,2, né? Então entrou aqui vários furos aqui, várias chapas aqui com problema. Vamos entrar em uma delas. Nessa aqui, ele está identificando que o furo de 35,2, o diâmetro da broca é 35. Deve ter o mesmo diâmetro do furo. Então aqui eu poderia fazer com uma fresa, para que ele fique realmente com 35,2, ou eu posso editar aqui, dizer que eu aceito que esse furo tenha agora 35 milímetros. Tá? Então esse valor aqui vai sobrescrever o diâmetro que veio no projeto. Então, lá no desenho mesmo, eu vou pegar aquele diâmetro e vou reduzir para esse diâmetro aqui. Tá? Então, isso pode acontecer, por exemplo, vem um furo de 2 milímetros, 2,5, um projeto. Eu não tenho essa ferramenta, mas eu tenho a de 3. Eu gostaria de fazer a marcação com a de 3, ou de 4, ou de 5 milímetros mesmo. É só eu substituir o valor do diâmetro do furo original pelo valor do diâmetro da ferramenta. Associando esse valor aqui, ele vai fazer o checkzinho aqui, vai identificar que tem uma alteração, porque ele está diferente do projetado. Tá? Então, ele marca que está diferente do projeto original, mas que foi aceito. Tá ok. Bom? Deixa eu voltar. Ele vai pedir para validar todas as outras chapas que tinham esse item também. Vamos ver se tem algum problema ainda. Agora sim, tudo ok. Eu posso baixar os arquivos aqui. E assim como antes, ele vai finalizar o lote, como vocês já estão acostumados. Bom, gerar o DXF, os arquivos de máquina aqui. Pronto. Vocês podem ver que ficou mais rápido também, tá? Então, a gente fez várias validações de melhorias de performance aqui também. Muito bem. Agora vamos para uns itens mais complexos, tá? A gente conseguiu alguns logotipos aqui com alguns clientes. E eu vou criar aqui um logotipo para vocês verem também, tá? Obrigado, William, pela fornecer aí os logotipos para gente, tá? Eu vou carregar o nosso. Tem um aqui, dentista, que era de um cliente nosso. Pode ser na máquina nova mesmo, tá? Vou configurar tudo. Configurar. Vai identificar aqui as peças, né? Vou colocar no layer de peça. Okay? Contorno. Eu não vou suavizar ainda, vou mostrar a questão de suavização agora, tá, gente? É uma pergunta comum. Aqui dentro tem um outro item, que é um recorte, e a gente vai recortar ele por dentro, tá? De 3. Em vez de desbaste, eu não quero consumir toda a parte. Bom, vou fazer o desbaste disso aqui, depois eu altero. Tá? Com profundidade de 6. Vou desbastar. E aqui o nosso logotipo. Logotipo, vou fazer um desbaste também, pesagem, com a profundidade de 4 milímetros. 4 milímetros também. E aqui é a peça. Vê que o nome estava diferente do layer, né? Por isso veio o contorno da peça. Validar esses itens. São itens mais complexos, são várias passagens de ferramenta. Ele fica mais lento, obviamente, tá? Depois eu vou mostrar o DXF desse cara para vocês entenderem. Identificou que tem um problema aqui. Vamos ver qual é o problema.
conhece esse exclamação, né? Então, aqui, a mensagem de erro é deve conter um e apenas um layer de chapa. Ainda não existe nenhum. Vou criar uma chapa manualmente aqui, tá, gente? Então, se vier só um arquivo DXF que não tem um contorno, vou adicionar, tá? Vou colocar a espessura do material de 15 milímetros. Vou botar uma chapa de 500 por 500. Salvar. Então agora deu ok, ele já interpretou que deu certinho. E aqui a gente consegue ver como está ficando esse desbaste aqui. Podem ver que a ferramenta ela vai fazer uma entrada aqui, mas ela não consegue passar de um lado para o outro. Provavelmente essa distância aqui é menor do que o raio, o diâmetro da ferramenta, então ela não passa aqui. Podem ver aqui o caminho que a ferramenta vai fazer para fazer esse desbaste, tá? Diferentemente de outras soluções, a nossa ela entra em um ponto e só sai quando ela termina. Ela não fica subindo e entrando em outras áreas, né? Se for ligada uma na outra, aqui nesse caso sim, são duas áreas, né? Porque ele não passa ali, porque a ferramenta não cabe, aí ele vai criar duas áreas, mas não dentro do mesmo desenho. Podem ver que aqui ele cria uma interligação entre os pontos aqui para fazer esse desbaste toda a região aqui. Eu vou mudar agora o diâmetro da ferramenta para vocês verem. Ele vai calcular automaticamente novo caminho, né? Como é que vai ficar aqui? Pronto, agora ele consegue passar aqui entre os dois itens, né? Descer um pouco mais na ponta aqui, né? Ele não vai conseguir fazer toda a ponta, mas vocês conseguem ver que ele deu uma melhorada, né? Caminhos aqui. Tem mais passagem de ferramenta, como o diâmetro da ferramenta é menor, ela vai fazer mais trajetos aqui para consumir toda essa região. Tá? Muito bem. Então, para que serve o suavizar, gente? Deixa eu mostrar aqui que é uma pergunta que sempre acontece. Suavizar. O logotipo aqui. Para você. Então, esse item, vocês estão vendo esse monte de azulzinho aqui? São vários pontos. Isso aqui são pontos praticamente um em cima do outro. A máquina não consegue trabalhar dessa maneira, porque ela acaba travando. Toda máquina tem uma rampa de aceleração, ela chega na velocidade nominal, avança na velocidade nominal, reduz a velocidade para ir até o próximo ponto, chega no próximo ponto, acelera novamente, e assim é o processo da máquina, tá? Mas isso aqui ela não consegue trabalhar direito, ela vai ficar... Alguém já deve ter visto a máquina que dá uma acelerada e trava, acelera e trava, acelera e trava. É por esse tipo de projeto aqui, tá? Se ela não suaviza os pontos, ela vai ficar travando. Então, vocês podem ver que esse item está assim, e esse aqui também. Notem que aqui tem uma área mais longa, que tem dois pontos mais espaçados aqui, né? Tem alguns pontos espaçados. Aqui na parte superior também. Então, o que a gente vai fazer? Vou configurar essa parte aqui agora para vocês verem, tá? Em peças, eu vou colocar o suavizar. Vou colocar um ângulo de... Vou botar um ângulo grande que faz estragar o desenho aqui, propositalmente, tá? De 80 graus. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Demorado isso mesmo, tá, gente? Faz um monte de cálculos lá, tem uma matemática pesada aqui em cima. Olha, acabou estragando o desenho, né? Então, ele já identifica aqui, ó. Primeiro, há peças fora da chapa. Ele identificou que o contorno aqui é errado. Então, ele está mostrando aqui qual era o projetado. O projetado era essa linha amarelada aqui, né? E aqui ocorreu o erro. Então, deixa eu reduzir aqui, botar 20 graus, por exemplo, ver como é que fica. Então, 20 graus é a variação que eu vou considerar máxima para eu interligar os pontos. Se tiver abaixo de 20 graus, eu vou unir os pontos. Vê que agora ele ficou um chequezinho verde e o desenho ficou muito próximo do original. Tá vendo aqui? Esse aqui, lembra aquele ponto que era reto lá, que tinha um ponto só no meio? Continua aqui. Então, você pode ver que ele arredondou um pouquinho o item aqui, ó. Aqui onde vai passar a ferramenta preta. Ele está consumindo um pouquinho dentro dessa parte aqui. Ele
pegou esse ponto, esse outro, e ele arredondou isso aqui. Se eu reduzir provavelmente isso aqui para 2 graus, ele faça esse contorno sobre essa. Deixa eu ver como é que fica. Isso é teste agora, hein, gente? Eu não fiz teste antes. Ó, tá vendo? Ele cumpriu mais com o desenho. Né? Mas eu posso deixar um ângulo maior, né? E ele vai interpretar isso aqui como uma curva. Ele vai sumir um pouquinho para uma curva aqui. Então você consegue visualmente identificar. Se tiver uma variação muito grande, vai dar um erro também, tá? Então no recorte aqui, também posso fazer essa suavização. Aliás, também posso não, eu devo fazer. Quando tem esse monte de pontos, é um problema para a máquina. Então eu devo sim fazer essa suavização. Vou colocar novamente um ângulo grande aqui, 60 graus, vamos ver como é que ele vai ficar. Aqui ele identificou que não está exatamente como projetado. Ele criou uma linha amarela que é o projetado, e provavelmente tem algum item que foge um pouquinho, levemente, do projetado, né? Mas como ele não teve uma variação muito grande, ele não fica, dá um erro. É uma variação diária de mais de 1 grau, se eu não me engano. Correto, Rogério? Me corrija aí no chat se eu estiver errado. Diz exatamente essa medida, mas 1 grau, grau não, desculpa, 1% da área, ele vai acusar um erro aqui em vermelho, tá bom? Mas aqui está muito próximo, né? Vocês podem ver aqui que está dentro do projetado, né? Aceitável, vamos dizer assim, para um item complexo como esse. Bom, então tá ok. Passou em todos os itens. Agora vamos ver o outro que estava com erro aqui também. Logotipo da Rex. Qual é o problema? A ferramenta que eu escolhi não cabe aqui. Tá vendo que ele não consumiu uma área mínima aqui? Então ele está dizendo para mim, aqui também não tem de chapa, né? Peça. Então eu vou criar uma chapa. Espessura de 15. Exatamente. Bem pequenininho. Então dá para ver que é uma peça bem pequenininha, né? Vou escolher outra ferramenta porque essa aqui, ó, fresagem interna não pode ser feita. Verifique o diâmetro da ferramenta. A fresagem interna pode ser feita por a fresa escolhida tem diâmetro 6, que é maior que a parte interna da fresagem. Ela não coube aqui, ó. Deu esse alerta. Então vou criar, vou selecionar aqui fresa de 4 mm para ver se dá certo. Ok, agora sim. Ele deu um checkzinho. Ok, consigo fazer essa fresagem aqui. Aqui está o resultado. Ó. Esse aqui era projetado. Pode ver que tem uma pontinha maior, mas a ferramenta tem como chegar até ali. Né? Então, o resultado que ele vai conseguir entregar é esse. Bom, voltei. Ok, agora eu consigo. Posso também suavizar esses itens aqui. Né? O item logo da Rex, suavizar, colocar um ângulo aqui de 20 graus, por exemplo. Teve alguma alteração mínima, sim, mas não foi muito grande, que não deu nenhum tipo de problema. Deixa eu tentar colocar algo maior aqui para ver se ele gera algum erro. Ele não chega a gerar um erro. Agora já deformou o projeto. Então, o caminho suavizado não é igual ao caminho. Esse ângulo de ação, ele gera um erro, porque ele tenta juntar esses dois pontos aqui, 3 pontos aqui, fazendo uma curva entre eles. Ó. Nessa curva ele deforma o desenho original. Aqui também, e lá em cima também. Embaixo também. Então ele está dizendo, olha, não é aceitável, vai ficar muito diferente do 1% da área que a gente aceita como variação, né? Então eu vou botar aqui 20 graus, e 20 graus sim, ele fica dentro dessa tolerância, vamos dizer assim. Acho que não está salvando. Ó. Um bugzinho para a gente ver. Aí, ó. Aí tá ok. Aqui ele está um pouquinho diferente. Ó.
ele arredondou um pouco aqui. Aí eu não quero esse arredondamento. Apesar de ser pequeno, eu quero diminuir isso. Então, vou botar uma variação de 10 graus aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar. Tem uma certa variação, só para graus. Já é bastante isso, tá, gente? Ele vai juntando vários pontos com essa... Tá? Juntando aqui. Graus. Aceitável. Posso executar. Também posso tirar totalmente. Suavizar. Graus. Tirou essa suavização aqui. Aparecia para fora. É isso, tá pronto. Agora eu posso salvar. Posso gerar os códigos aqui e vai gerar o código de máquina. Já estão acostumados, tá? Já tá quanto tempo? Atualiza aí, Rogério. Tem alguma resposta para o pessoal tá perguntando aí? Coisa que ficou de dúvida, o pessoal podem perguntar, eu vou esclarecer aqui. Ah, e os itens que a gente valida, né? Algumas validações aqui. Inclusive, vou usar arquivos de alguns clientes que passaram aqui recentemente, tá? Me mostraram aqui que tinha alguns erros. Thiago Cury, talvez lembre desse item, né? Mob. Canais fora da chapa. Esse aqui foi um erro que a gente encontrou. Carregando na máquina nova, se precisar configurar, eu já vou configurar, né? Rasgo layer. Ele já identificou aqui que tem fora. Ele é aquela questão do lado A e lado B, né? Esse aqui é o comprimento da peça, é o ponto zero mais o comprimento da peça. Se ele está no lado de trás, ele acaba ficando para fora, né? Que coisa acontece às vezes na biblioteca. Foi tranquilo de resolver, mas às vezes acontece às vezes, né? Não é um crítico, mas pode acontecer. E aí, para evitar que isso acabe chegando na máquina, a gente valida, né? Para ver antes, tem esse detalhe para corrigir. E, ó, esse rasgo é daquele tipo que a gente comentou. Ó. Ele precisa passar em cima da linha, tá vendo? Deve ter 1 milímetro de largura aqui. Eu vou precisar passar com a fresa, com a ferramenta em cima da linha. E não é desbaste, porque a ferramenta não vai caber ali. Então, escolho linha e a profundidade milímetros. Vou botar extrapolar a borda, porque o centro da ferramenta vai passar aqui, então ele já vai extrapolar a borda automaticamente, que é o centro da ferramenta no centro da linha. É assim que funciona. E aqui, a mesma coisa. Esse rasgo aqui é feito com linha, não precisa extrapolar a borda. Idade, para não esquecer, 10 milímetros. Furo de 3 milímetros que atravessa o material. Furo com broca, ferramenta de 3 milímetros atravessa o material. Ok. Furo de 5 com 12 de profundidade, né? Eu posso ver todas as... Ele aparece aqui. Furo com broca, ferramenta de 5 milímetros com a profundidade de 12. E aqui, mais uma vez, né? Aquele tipo que a gente vai ter que alterar o diâmetro do furo. Com 2 milímetros de diâmetro, a gente não tem essa ferramenta. Vou usar de 3. Dá uma marcação, 1 milímetro. E eu vou dizer que o furo, ao invés de 2, terá 3 milímetros. Ok? Furo de 20. Escolher a broca de 20 que eu tenho. De 20, profundidade de 14 milímetros. Furo de 35. Broca de 35. Profundidade 12. Assim. Ferramenta. Ok, vamos fazer a validação.
já identificou que tem. Está dizendo, olha, furo fora da chapa. Ele está identificando esses furos aqui, provavelmente é uma chapa que não tem refilo, eles estão fora da chapa. E também há fresagens fora da chapa, que é o caso dessa. Ele já seleciona aqui, né? Cortando estão fora. Bom? Gente, quero aproveitar aqui para falar que o pessoal da Smart Cabinetes está aí conosco, Fernando e Aline, né? Por favor, pessoal, coloquem aí seus contatos. Bom, o pessoal da Freire Project está aí conosco também, acompanhando a live. Coloquem seus contatos aí também. Então, quem quiser trabalhar com Promob, tem a opção aí da biblioteca da Smart Cabinet. E tem quem gosta mais de SketchUp, tem a opção aí do pessoal da Freire Project, tá bom? E também tem o pessoal da Tricad, que é o Lucas, provavelmente está acompanhando aí conosco também. Por favor, coloquem aí seus contatos, tá? Para os clientes conhecerem vocês também. Tem bastante opções aí, clientes conhecerem. Vou aproveitar aqui para fazer mais uma demonstração de alguns probleminhas. Deixa eu ver como é que é o... Separadas. Aqui teve um nosso colega da BDMax também, que fez a integração com o arquivo DXF. Né? E aí, no começo, ele gerava para outras soluções as peças já com linhas separadas. Né? O que eu quero dizer com isso? Projeto para vocês entenderem. Aqui, ó. Então, quando eu seleciono uma linha, ela não está unida, ela não é uma peça que está junto, né? Os contornos da peça estão separados, embora esteja um em cima do outro, não é um contorno fechado, não é um retângulo e não é uma polyline, né? Elas são linhas separadas. Então, para atender isso, a gente identificou essas linhas que estão unidas e juntou. Tá? Então, hoje a gente consegue interpretar, mas eu sei que ele já fez essa alteração e hoje ele manda tudo como retângulo, tudo as linhas todas juntas, né? Como uma polyline fechada ou um retângulo. Tá? Já consegue interpretar isso da forma correta, tá? Vamos configurar, não tem problema. Ele está no layer 0 aqui, né? É o contorno. No caso aqui é a chapa. 0. Vou botar de 15 milímetros aqui. Exatamente o que é, porque eu alterei o nome do arquivo. Peças, tá? Outro layer aqui. Para os testes iniciais, tá, gente? Eu fiquei com os arquivos lá do começo. Isso aqui já foi tudo alterado, já tem outros nomes. Retalhos aqui, né? São as sobras. Aqui diferente. Mas só configurar como sobra. Definir aqui 300 como 500, assim como a outra questão, tá? E, agora lembrei. Esse caso aqui é de um cliente muito querido nosso, o Glauber. Cedeu aqui para a gente fazer o teste desse arquivo. Por aqui como peça. Fazer esses contornos, tá? Ok, aqui ele identificou algum probleminha, vamos ver o que é. Tá colidindo. Tá, o que está acontecendo aqui? Nesse caso, vocês vão perceber que a ferramenta de 6 milímetros não passa aqui. Ele está mostrando os pontos de colisão. Ela tem esse tamanho e quando ela for passar aqui, ela está entrando na peça ao lado. Quando ela estiver cortando essa peça, ela está cortando essa peça aqui. Nesse caso, eu não consigo cortar com essa ferramenta de 6 milímetros. Eu precisaria alterar as peças que sejam cortadas com de 4 milímetros aqui. E aí, ele passa, a ferramenta passa aqui entre elas, ó. Esse é o item. Voltar aqui, validar, porque como eu alterei algo que muda em todas as chapas, ele pode reclamar aqui para mim.
Nesse caso, fui infeliz aqui que eu botei uma com rotação de 90, que tem o mesmo nome, né? E acabou, deixa eu voltar aqui. Vou deletar esse arquivo. Expositor 90 graus. Vai ficar só aquela que a gente acabou de configurar. Passagem da ferramenta de 4 milímetros, desculpa. E aí sim, vai funcionar numa boa, porque a ferramenta consegue passar aqui, para ver onde ela se sobrepõe, né? Ok, plot, expositor aqui. Não cabe na máquina, né? Um erro aqui para mim. O comprimento da chapa no eixo X 2.750 é maior que o limite da máquina no eixo X, que é 2.000. Então verifique se é possível rotacionar a chapa. 90 graus, eu vou tirar a rotação, porque ele foi criado na orientação já da máquina, esse arquivo. Tá? Posso ver aqui os caminhos que a ferramenta vai fazer aqui dentro. Ó. Cortar essas partes aqui, encaixe, encaixar essas outras. Então, Glauber, já está corrigido, tá? Aquele bugzinho que aí foi corrigido, tá lindo agora, tá? Cortando tudo por fora como deveria ser, tá? A gente tinha encontrado um probleminha aqui, o Glauber nos alertou e a gente já corrigiu. Ok. Feito. Vamos ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Cama. E o nosso cliente Fábio. Cama do Fábio. Vou mostrar aqui. Uma cama toda de encaixe, gente, muito legal. Quem quiser conversar sobre isso aí, pode falar com os nossos clientes, tá? Se precisa depois entrar em contato, que eles negociam, é projeto autoral deles, né? Então a gente não pode entregar os arquivos, né? Vocês podem negociar direto com os clientes, ok? Tem uma cama bem legal aqui, cama toda de encaixe. Feita em recortes todos aqui, né? Passa por dentro. Puxadores, esse aqui do nosso cliente Edwin. Ele fez eu acho que ele pôde fazer um vídeo disso aqui. Vamos ver se ele vai fazer mesmo, hein? Agora tá na live, tá gravado, hein, Edwin? Todo mundo tá sabendo. Com a pressão agora, hein? Para que tiver o vídeo eu posto lá no nosso YouTube, tá? Nosso YouTube não, desculpa, no nosso Instagram. Então esse aqui é a peça, o contorno da... Ah, não. É a chapa. Chapa 15, né? Não vou rotacionar porque é pequenininha. Um pedaço de material, né? Aqui tem a usinagem que atravessa o material. Então, vou selecionar aqui. Pesagem. Atravessa o material no eixo Z. Com a ferramenta de 6. E eu vou colocar o corte por dentro. Porque como ela vai atravessar o material, eu posso só fazer o perímetro interno disso aqui. Não preciso fazer o desbaste. Aqui sim, um desbaste de 6,5 milímetros. Aqui, pesagem, ferramenta de 6, profundidade 6,5. Pronto. Consegue entrar aqui na material, ver o caminho que é. Tá? Poxa, mas tem um outro ali por baixo disso aqui, certo? Consigo ver, né? Eu posso, assim como vocês já tinham a opção antes, tirar. Aqui a gente destaca com um clique, no segundo clique ele oculta, tá vendo? E o outro está aqui, eu posso destacar ou deixar ele assim e a gente vê onde a ferramenta vai passar. E a gente pode até colocar ele extrapolar a borda, vai cortar para diferença. Ó, tirar o desbaste da frente novamente. Quando ele atualiza, ele coloca novamente o desbaste aqui. Aqui mostrou de novo aquela história do projetado e aqui ele está extrapolando. Por enquanto a gente extrapola só itens de geometria mais retangulares, tá? E essa a gente consegue controlar com facilidade onde ele está passando. Geometria mais complexa, como é o caso desse aqui,
consegue fazer bem esse cálculo para extrapolar isso aqui. No caso, o ideal seria passar um pouquinho fora mesmo no projeto, tá? Desenho. Beleza, pessoal? Alguma coisa? Tem aqui um exemplo que eu vou dar para vocês de uma outra cliente. Foi projetado no Promob utilizando os rasgos, tá? Então, o que aconteceu aqui? Esse rasgo é pequenininho, ó. Ele foi criado um rasgo em cima, rasgo embaixo e um outro que interligava esses dois. Então, aqui funcionou bem, ó. Um rasgo em cima, um rasgo embaixo e o outro que interliga. Só que nesse caso, a ferramenta não cabe, passa aqui. Né? Tem que ser uma ferramenta muito pequena para fazer isso. E o ideal é que ele tivesse até aqui em cima, na verdade, né? Começasse aqui na parte de cima, terminasse aqui na parte de baixo. Daí ele sobrepõe um ao outro, né? Mas o projetado foi isso aqui que foi o que a gente recebeu. Então, vou mostrar para vocês qual seria o ideal. Vou ter outro item que a gente reprojetou, vamos dizer assim. Fazer uma moldura, né? Então, o legal é que a moldura tenha moldura Z6 aqui, tá? Ela tem esse nome e aqui a parte de fora tem exatamente o mesmo nome. Com isso, a gente sabe que precisa consumir todo o contorno interno. Então, você querendo fazer uma moldura, você diz o limite, os limites entre ela. Então, ela vai fazer o trabalho entre as duas aqui, só nesse trajeto. Quando elas têm o mesmo nome, ele vai respeitar essa área aqui. Bom, não sei se ficou claro, se ficou dúvida, por favor, perguntem. Fale, Leon! Leon também está aí na live. Seja bem-vindo, Leon. Obrigado lá pelos vídeos, hein? Figueiredo, vamos lá. Vou criar aqui as molduras, só para vocês verem o caso que aconteceu ali, tá? Duas molduras aqui que eu tem. Uma que não vai dar para executar, e a outra sim. Configurar. Molduras 16, que foram aquelas que já estão teoricamente corrigidas, né? Com profundidade de 6 milímetros. Ele vai fazer o desbaste, ele vai construir toda aquela área interna. E aqui as sobras, tamanho de 300 por 500, tamanho mínimo, né? Vocês perceberam que eu já, nessa live aqui, eu configurei 3 ou 4 tipos de sobras, né? Todas elas tinham nomes diferentes, tá? Então, uma tava sobras, outra tava sobras layer, a outra tava retalho, se eu não me engano. Então, cada um tinha um nome diferente. A outra tinha uma nomenclatura aleatória lá, né? Então, por isso que a gente teve que configurar várias vezes, tá? Cada nome diferente precisa ser configurado. Nesse caso aqui, é aquele layer que eu comentei que veio com um probleminha. Vai colocar aqui 6 milímetros, certo? Vou botar 6,5. Ferramenta de 6. Vocês vão perceber que uma delas não vai dar para executar. Essa aqui deu um problema. Essa aqui funcionou. Vou entrar na que funcionou primeiro. Aqui estão os recortes, né? Ver aqui onde que a ferramenta passa. Faz esse caminho interno aqui. Bem. Entrar na que deu problema lá. Tá. Tem um pontinho vermelho aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas ele está dizendo, ó, a fresagem não pode ser feita, verifique o diâmetro da ferramenta. A fresagem interna não pode ser feita, pois a fresa escolhida tem diâmetro 6, maior que a parte interna da fresagem. Então, não sei se vocês conseguem bem aqui, mas tem um destaque em vermelho aqui, que são dois retângulos, né? Foi isso aqui. Informou o cliente que o problema era esse. Daí, eu não me lembro se ela executou com uma fresa de 4, certo? O ideal seria que esse desse até duas pontas, mas dessa maneira aqui também funcionaria, tá? Legal seria se ela se sobrepusesse, né? Porque nesse caso, você pode ver que vai ficar uns cantinhos arredondados aqui. Então, sobreposição desse ficaria mais interessante. Bom, mas também funcionaria, tá? O acabamento eu acho que fica melhor nessa condição aqui. E aí, para os nossos projetistas aí que estão assistindo, né, fica essa dica, tá? E aí ele vai deixar os cantos dados só aqui.
com o raio da ferramenta. Isso a gente pode alterar. Esse é o melhor aqui, ó. Vou fazer 6. Vou trocar para uma ferramenta de 4 milímetros. Já reduziu essa pontinha aqui. E a ferramenta tem um raio menor, então ficou mais próximo do projetado, vamos dizer. Bom, é isso, pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida das nossas novidades. São essas, né? Então elas são mais relacionadas à parte do lote por enquanto, mas isso é o que é o primeiro passo que vai nos permitir trabalhar com todos os softwares ali de Freire, Smart Cabinet e TriCAD, que vão entregar para nós os arquivos X, que vocês, clientes aí, muitos já conhecem, né? E a gente gera a otimização aqui hoje. Vou pegar aqui o lote que tenha. Arquivos Rex, tá? Vou cortar um arquivo Rex aqui. Exemplo aqui. Fiquem com ciúmes uns dos outros aí, tá? Peguei o primeiro. Ok? Então, hoje a gente gera a otimização aqui, já escolhe a máquina. Né? Então, ele busca os parâmetros desta máquina aqui. Mas a gente precisa baixar o DXF hoje, nesse momento, né? E a intenção dessa parte do lote foi unificar esses dois itens. Então, em breve a gente já está trabalhando nisso, tá? Para que seja possível baixar o G-Code nessa tela aqui mesmo. Então vai facilitar bastante esse processo. Não vai precisar baixar os arquivos aqui e subir os arquivos lá. Então o objetivo dessa atualização foi criar um meio padrão, comunicar os lotes com dados do otimizador. Então aqui eu vou conseguir fazer o download dos arquivos G-Code em breve. Bom, nós vamos trabalhar nesse item aqui nos próximos dias. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida, por favor? Vamos olhar aí o chat. Estou aqui. Quem tiver dúvida pode perguntar. Vou me acomodar aqui na cadeira para ver. Por favor, perguntem. Vou aguardar um pouquinho aqui, porque tem um delay. Eu vejo que o meu áudio aí, até chegar para vocês, tem um delay grande. Então, aguardando as perguntas aí. Vou tomar uma água enquanto isso. Pergunta para vocês, já testaram grande? É, eu recebeu uns elogios recentemente dessa parte, tá? Grande mérito aí do nosso sócio Rogério. Tem perguntas aí, por favor? Tenha à vontade para perguntar. Juliano, Empório Dourado, seja bem-vindo. Thiago Cury. Ah, seu Luciano, tudo bom? Agora que eu vi aqui o Luciano da Boeing. Sim, quanto às configurações ali, né? Não vai perder nenhuma configuração, tá, Luciano? Estou voltando nas perguntas aqui. As configurações existentes não perde nada, vai continuar com todas elas lá. O que vai mudar é a parte de interface gráfica que vai facilitar apenas a visualização. O que você tem hoje continuará funcionando perfeitamente, tá bom? Ah, esses caras com rasgo do milímetro MacGyver, hein, Claudinho? Sim, quando não tinha a opção do Rex, tinha que se virar desse jeito, né? Que não tinha como extrapolar a borda antigamente. Aí era o caminho que foi encontrado para resolver o problema, né?
Mas hoje tem uma solução mais fácil que você pode usar a nossa solução e sair exatamente quanto precisa com a ferramenta, né? Então, por exemplo, se você usar 3 milímetros, ou ali no limite, né? Talvez com uma fresa de 3 milímetros não dê o resultado que você precise. Mas com uma de 6 ali a gente vai calcular 51% da ferramenta para fora, vai funcionar perfeitamente. Tá bom? E a mesma coisa com a de 3 milímetros. Então, independentemente da ferramenta, a gente vai garantir que a lateral, o extrapolar a borda, dê o resultado que igual para todas as ferramentas utilizadas para fazer o trabalho. Porta-cava. Aqui, o Fernando comentou sobre isso, né? Boa pergunta. Vamos falar aqui. Porta-cava. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, hoje a gente, por segurança, não está utilizando esse tipo de ferramenta aqui. Esse tipo de ferramenta não corta na parte inferior, né? Para fazer o puxador cava que vocês estão acostumados a ver dessa maneira. Ele cortaria assim, certo? Então, essa ferramenta só corta nessa área aqui. Por outro lado, tem possibilidade de fazer de outras formas, tá? O puxador cava. A gente faria, vamos dizer assim, pela parte de trás da peça. Então, como é que o pessoal tem feito? Eles usam uma ferramenta reta para fazer um desbaste aqui de 6 milímetros nessa região e a mesma ferramenta para fazer uma passagem aqui para cortar uma área onde a pessoa vai passar com os dedos, né? E com a fresa 45 graus, a V-bit, ele faz o puxador cava cortando essa região aqui. Então, ele faz esse corte, certo? Podem ver que vai ficar um puxador aqui, né? Pensar assim, ó, esse vai descer até aqui, mas esse vai atravessar. Vai ficar, pensar nisso aqui como resultado, ó. E aqui, deixa eu ver se eu posso desenhar mais um cinza aqui. Pensar aqui, ó. 6 milímetros recortado aqui, ó. Então, ele vai fazer esse resultado aqui. E aí aqui vai colar um material de acabamento. Vai ficar aqui. Esse material vai ser colado nessa região aqui para dar o acabamento de fundo e o puxador vai ficar com, o pessoal costuma deixar 2 milímetros aqui, 2, 3 milímetros e o ângulo de 45 da ferramenta que está aqui. Fica com esse contorno aqui, certo? Bom, não sei se ficou claro, se não ficou, por favor, perguntem aí no chat, gente. Eu vou do princípio lá. Tá ruim pra caramba, quase repetida. É um filme de terror. Somos persistentes aqui, Johnny. Vi que tu remarca a live, mas deu certo, acabou dando certo, tá? Então, certo. Nós precisamos fazer pergunta aqui do Bonfim, né? Caso eu precise fazer algumas peças, teria como selecionar peças para replicar? Deixa eu ver se eu entendi. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu quiser entrar de novo, né? Lembre que depois de fora, tem um site para mostrar para vocês, pessoal. Então aqui em lotes, né? Otimizador, você pode importar novamente ou voltar à otimização. Digamos, esse aqui é um lote que você já fez. Estragou essa porta ventilada. Você pode excluir esse item aqui. Ele vai excluir a otimização feita, ele não exclui as peças, tá? E a gente pode listar todas as peças aqui. Vou listar todas as 100 por vez. Ele lista agrupado sempre por material. E eu quero, por exemplo,
deletar todas essas e deixar só. Porta aqui. Era. Não era de 25 nem 30. 6, com certeza. Ventilada, tá aqui, ó. Porta ventilada esquerda. Então eu quero fazer só ela. Eu posso excluir todos os outros itens, deixar só a porta ventilada. Não sei se é isso, Bonfim Neto. Era essa a pergunta? Gerar só ela aqui, cortar ela novamente. Qualquer coisa, a gente tira a tua dúvida amanhã, esclarece mais isso aí pra ti, tá bom? Tem mais alguma pergunta aqui, por favor? Ah, layout das etiquetas também, né? É possível alterar aqui. Eu tenho algumas feitas aqui. Tem o Tem pessoas mais criativas que eu aqui. O pessoal fez uns layouts muito mais bonitos, tá? Eu vi, fizeram com um novo texto, criaram um monte de pontinhos aqui, criaram delimitações de áreas. Ver como é que fica assim. Cara, eles fizeram um negócio bonito aqui, cara, que eu nem fazer. Roubando as ideias do Fernando aqui, tá? Então o pessoal criou separações aqui, ó. A criatividade vai longe, aí o cara tem que ser criativo. Por enquanto a gente não tem muito recurso ainda aqui, mas agora que a gente terminou essa parte de lotes e vai subir essa nova versão, nós vamos começar a trabalhar no otimizador para entregar várias melhorias aqui para vocês, tá, gente? Aqui tem muita coisa para a gente melhorar. Esse aqui é o nosso, vamos dizer assim, o nosso bebê, né, que tem não está tão maduro, não está tão desenvolvido, mas é aqui que a gente vai concentrar os próximos esforços aí para entregar mais funções para vocês, tá bom? Alguma dúvida? Não, Thiago, não consegue ainda movimentar a peça, tá? Mas eu vou te falar que o pessoal não tem reclamado muito disso. Vou pegar um grande aqui, deixa eu ver se tem um demonstração, muitas peças. Mas assim, quando tem mais de 1000 peças, cara, a otimização fica muito boa. Não tem a movimentação de peça manual, tá? A gente não tem isso ainda, mas como eu falei, essa aqui é uma área nova que a gente vai começar a mexer ainda. E eu não sei se vai entrar já nos próximos itens aí de versão, mas vai acontecer. Ah, acabei de me lembrar de uma coisa aqui. Gente, aqui também, ó, teve uma melhoria aqui no lote e também vai acontecer no otimizador na sequência, tá? Editar. Quando a gente vai excluir, antes tinha o editar, já aparecia a lixeirinha. Agora você vai escolher os itens que você quer excluir, né? E vai clicar na lixeira. Ele vai perguntar, deletando 4 lotes. Essa opção não pode ser desfeita. Deseja continuar? Agora tem uma confirmação aqui para seleção, tá, gente? Deletei todos esses itens aqui agora. Tá bom? Vocês não conseguem deletar os itens que já estão checados, só eu, né? Porque sou administrador. Mas quando tiver item, ele sempre vai perguntar, ó, deletando um lote. Pode ser desfeito. Deseja continuar? Deletou ali. Tá bom? Então, isso aqui também vai acontecer no computador e aqui vai passar por várias melhorias nos próximos. É o nosso próximo projeto agora de melhorias, tá? Fez uma revisão grande aqui para a gente poder começar a mexer agora no otimizador. Acho que é isso, gente. Atriz. Obrigado pelo feedback aí, Juliano. Realmente teve mais um pessoal que comentou sobre isso, que o otimizador tem sido muito bom, tem dado ótimas otimizações aí. Bastante peças que tem mais opções de combinações.
resultado é muito positivo. Fechou, pessoal? Tô vendo que não tem mais dúvidas. Ah, não esquece de mostrar o site. Obrigado, Rogério. Vamos lá. Ó, então, por enquanto aqui está em rexbrasil.com, mas esse site vai entrar na nossa solução lá. Quando você digitar rex.com, ele vai abrir esse site aqui também, tá? Então aqui, ó, para vocês entrarem, vocês vão ter que clicar em login, tá? Mas aproveitem para conhecer um pouquinho. Vou carregar aqui de novo para vocês verem, ó. Ele vai mostrar o nosso logotipo aqui e vai mostrar quantas chapas, quantas peças foram cortadas, quantos furos foram feitos, quantas fresagens foram feitas, e esse valor é real, tá, gente? Isso aqui a gente pega lá do nosso servidor, de tempos em tempos. Aqui ele faz uma curva, né? Ele pega o total e nos 25% finais ele fica fazendo essa contabilidade aqui, tá? Ele vai mostrando isso aqui para mostrar os que foram feitos, mas ele vai chegar no número real de verdade que está no nosso servidor, tá bom? Mostra um pouquinho da nossa solução aqui, vocês podem enviar para os amigos de vocês. Por que usar o Rex, algumas melhorias, por que existe, né? O que a gente faz, o que a gente faz diferente. Alguns exemplos aqui, inteligências, por exemplo, aqui o extrapolar a borda, os trabalhos que são feitos por proximidade, né? Quando tem uma ferramenta só, por exemplo. E outras coisas que vocês já conhecem. Alguns feedbacks dos clientes nossos, né? Marcenaria Conceito, Mota, o Glauber da Decorarte. Tem o Evandro da Tridimensional aqui também. Obrigado a todos vocês que contribuíram. A lista de parceiros que a gente tem aí, software 3D que faz integração com a nossa solução. Os arquivos do Promob, MaxiCut, Tricad, né, que foi onde a gente desenvolveu o otimizador, começando por aqui, com a integração do Tricad. Hoje, Freire Project também está fazendo essa integração muito bem feita. Né? O pessoal do VDMax também está fazendo integração com arquivos DXF. O pessoal da Smart Cabinet também vai estar aqui, tá? Como a gente mandou hoje, eu pedi hoje o ícone, ainda não apareceu, mas vai aparecer aqui já na sequência, tá? Vai ser atualizado essa informação e vai ser incluído o ícone de vocês aqui. E também está fazendo pelos arquivos REX, né? Então, Tricad, Freire Project e Smart Cabinet, gerando o arquivo REX e funciona com a nossa solução, com o nosso otimizador e as nossas etiquetas, tá bom? E a lista de fabricantes parceiros também aparece aqui, né? Alca, Ryzen, CVL, Usicraft, HG, todos vocês aí, obrigado, tá? Os planos que a gente tem alguns aqui, tem ainda mais um para cima, a gente deixou só 4 aqui por enquanto. Uma necessidade de uma quantidade maior de chapas, a gente conversa, né? Então, apenas os mais vendidos, vamos dizer assim, e aí os personalizados conversa mais especificamente. Então, quem quiser conversar conosco pode mandar aqui o contato, né? Nome e sobrenome, por favor, tente botar o nome completo para a gente inserir no CRM, se não ficar sem informação completa lá de vocês. Telefone com DDD, por favor. Tem clientes em 18 estados da federação hoje. Tá muito legal isso. O nome da empresa e o comentário. No comentário você pode dizer: eu tenho a máquina XYZ e trabalho com software ABC, e os detalhes que vocês quiserem dar pra gente. Consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, faz as perguntas pra gente, contato já, tenta dar um maior número de informações para vocês. Aqui informa se tem router ou não, ou digamos, estou comprando a router, ainda não tenho, vai chegar, já comprei, ou ainda não, e a gente consegue também ajudar por prioridade, né? Então, quem já está com a máquina, já está funcionando, que precisa de uma solução mais urgente, a gente consegue ligar primeiro, né? Tendo essa informação aqui, a gente consegue priorizar esses atendimentos. Quem não tem ainda consegue guardar um pouquinho mais. A gente daí, sem essa informação aqui, a gente consegue ir mais devagarinho, entrando em contato à medida do possível. Tá bom, pessoal? Que a nossa equipe é bem enxuta, mas muito capacitada, muito competente. Obrigado aí, Lucas. Obrigado, Rogério. Todo o apoio aí na live, no desenvolvimento, nas vendas e treinamento do pessoal.
E esse aqui é o nosso site. Então agora para vocês logarem, quando vocês entrarem pelo site, tem que clicar em login. Aí ele vai enviar lá para hex.com e vocês fazem login, tá bom? Vocês já sabem que tem a opção de baixar a instalação aqui. Você pode rodar direto nossa página, né? Tem uma opção aqui de separar dessa forma aqui, ó. Isso no Chrome, tá? Ele vai dar esse ícone aqui, ó, instalar o Hex. Ele vai permitir, vai criar esse é uma página, tá? Mas ele cria um aplicativo aí na máquina de vocês. Então, ele vai abrir como se fosse um aplicativo normal. Você digita login e senha aqui, ele vai entrar normalmente. Beleza, pessoal? Passamos longe da hora, né? 10h18. Peço desculpas de novo pelo começo aí que a gente teve uns problemas técnicos até aprender. Mas deu tudo certo agora no final, né? Espero que tenhamos sanado várias dúvidas. Tenha funcionado muito bem aí para vocês. Grande abraço a todos, uma ótima noite, bom descanso. E amanhã espero que vocês todos já saibam como trabalhar muito bem. Isso aqui tenha sido suficiente para todos vocês conseguirem trabalhar perfeitamente. Grande abraço a todos. Boa noite.